Quando souberam da vitória gloriosa de Nilfgaard contra Cintra, que agora era um território pertencente ao Império, o conclave dos magos e os reinos do norte ficaram com medo dessa nova ameaça e perceberam que não deveriam cometer o mesmo erro da rainha Calante em subestimar esses novos inimigos. Em uma reunião liderada por Vilgefortz, todos os reis do norte, incluindo Foltest da Teméria, Vizimir II da Redânia, Henselt de Caedwin e Demawen III de Airgin, concordaram em deixar suas diferenças de lado temporariamente para enviar tropas na defesa de todos os reinos do norte contra a invasão de Nilfgaard. Como também faziam parte dos reinos do norte, o conclave dos magos escolheu Vilgefortz para liderar os usuários de magia nessa batalha. Afinal, ele era o mais poderoso e mais inteligente de todos os magos. Juntos, eles reuniram vários magos e feiticeiros famosos ali, incluindo a Yennefer de Vengerberg e a Triss Merigold. Ao lado de Nilfgaard, eles tinham vários magos que eram liderados por Fringilla Vigo, a feiticeira favorita de Einhir, que também era uma prima dele, tá? Uma curiosidade aqui é que a Fringilla Vigo, nos livros pelo menos, e nos jogos também, ela é prima do Einhir. Os exércitos do norte e os magos se reuniram na região de Soden Hill, esperando o exército de Nilfgaard avançar em uma tentativa de defesa. Depois de tomarem completamente Cintra, os exércitos dos Cavaleiros Negros continuaram avançando pelo norte, conquistando toda a região ali do Alto Soden e colocando fogo nas florestas, em mais uma batalha decisiva que foi a vitória para Nilfgaard. As tropas dos Cavaleiros Negros pareciam imbatíveis e invencíveis. Após cruzar o rio Yaruga, os exércitos de Nilfgaard chegaram ao Baixo Soden, onde eles encontraram Vilgefortz liderando seu exército de magos, que também contava ali com tropas da Redânia, Teméria, Caedwin e Airgin, pela primeira vez unificados em prol de um ideal. Ali, o Marechal Manu Coinhorn não recuou e iniciou a Batalha de Soden Hill. Cerca de 100 mil soldados participaram dessa batalha colossal. Flechas cortavam o ar, espadas se chocavam e o fogo se espalhava. Dos 100 mil soldados, pelo menos 30 mil morreram nesse conflito. Desses 30 mil falecidos, 13 eram magos do conclave. A batalha foi brutal. Os magos liderados por Vilgefortz enfrentaram as forças absurdamente fortes, das quais quase foram incapazes de conter. Como uma última tentativa de ultrapassar as defesas dos reinos do norte, os Cavaleiros Negros colocaram fogo na montanha de Soden Hill, queimando várias pessoas vivas ali. Entre essas pessoas que foram queimadas estava Triss Merigold, que tentava auxiliar os soldados com suas magias e feitiços de cura. Ela foi queimada por Nilfgaard, ficando mortalmente ferida. Para vocês terem uma ideia, a Triss ficou tão machucada com essas queimaduras que todos tinham certeza que ela estava morta. Tanto que no começo acreditavam que foram 14 magos que morreram nessa batalha, não 13. Depois que foram descobrir que a Triss, ela sobreviveu às queimaduras, né? Apesar dela ter ficado cheia de cicatrizes, ela sobreviveu e aí ela recebeu o apelido de 14ª Colina de Soden Hill. No meio da batalha, Yennefer de Vengerberg travou um duelo mágico contra Fringilla Vigo. Yennefer e Fringilla, caso vocês não se lembrem, sempre teve uma rivalidade ali, e aí elas iam decidir quem era a mais poderosa agora. As duas eram equivalentes em poder mágico. Relâmpagos ecoavam pelo campo de batalha e ataques mágicos inimagináveis aconteceram, com explosões de magia e poder puro, uma disputa de luzes que nunca foi vista antes. No final do duelo, Yennefer foi superada por Fringilla Vigo e acabou derrotada. Quando Yennefer cai de joelhos, Fringilla usa uma magia para causar um ferimento gravíssimo em seus olhos, deixando a Yennefer cega. Yennefer deu sorte de ser resgatada pela feiticeira Francesca Findabair, a poderosa feiticeira elfa que conseguiu derrotar Fringilla Vigo e forçá-la a fugir. Resgatada por Francesca, Yennefer posteriormente se tornou parte do conclave dos magos, teve a sua visão restaurada com magia, mas o trauma do ferimento de ter ficado cega continuou atormentando ela por muitos dias.
Entre os magos que morreram na batalha de Sodden Hill, Litanade. Lembram da Litanade? Caso vocês não se lembrem, eu vou deixar o vídeo que eu falo dela aqui aparecendo no card. Pois é, infelizmente a Litanade morreu nessa batalha também. Apesar da situação crítica das defesas dos reinos do norte, os exércitos de Nilfgaard começaram a perder muitos soldados pelo cansaço. Percebendo a desvantagem numérica, o Marechal Menno Coehorn ordenou a retirada, fugindo com suas tropas para Sintra e desistindo da sua primeira tentativa de invadir os reinos do norte. Após essa batalha, o conclave dos magos conseguiu negociar uma trégua entre Nilfgaard e os reinos do norte, impedindo o império de atacar, pelo menos pelos próximos 3 anos. Com isso, Nilfgaard se concentrou em fortalecer o seu poder ali na região do Yaruga, né? O imperador Enhir, ele colocou o Menno Coehorn para governar o trono de Sintra como seu representante e o seu fantoche, até que ele escolhesse um rei melhor para ficar no lugar dele. Quando soube da invasão de Nilfgaard e todo esse caos, Geralt correu para as ruínas de Sintra na esperança de salvar Ciri, mas não conseguiu encontrar a garota, pois havia chegado tarde demais. Acreditando que ela morreu junto com Calante, desesperado, ele correu até a região de Sodden Hill para tentar pelo menos resgatar Yennefer e Triss, e ficou aliviado ao descobrir que as duas sobreviveram. No entanto, ele não conseguiu encontrar Yennefer, que já havia partido com o conclave dos magos, depois de aceitar a oferta de Vilgefortz de se unir a eles. Gravemente ferida pelas queimaduras que sofreu em Sodden Hill, Triss Merigold usou todos os tipos de feitiços, magias, poções, rituais, cirurgias, tudo que ela sabia para tentar recuperar sua antiga aparência, tentando se curar das cicatrizes de queimaduras horríveis que ficaram no seu corpo. Apesar de todo o seu esforço, Triss nunca conseguiu se livrar da cicatriz que ela tinha entre os seus seios. Ela eternamente teria uma cicatriz de queimadura ali entre os seios para se lembrar dessa batalha terrível. Por causa disso, ela nunca mais usou decotes, né? Ela gostava muito de usar decote, mas aí ela passou a ter insegurança com o seu próprio corpo por causa dessa cicatriz, e nunca mais a Triss usa um decote. Ela começa a usar só roupas que escondem os peitos. Mas, estranhamente, a CD Projekt Red simplesmente ignorou isso quando ela fez os jogos de The Witcher, né? E decidiu fazer a Triss com aqueles decotão lá, provavelmente pra ela ficar mais gostosa e atrair os nerdzão de plantão aí. Mas assim, levem em consideração isso, tá? No cânone, a Triss ela tem essa cicatriz aí e ela não usa mais decote. Não é daquele jeito ali que tá nos jogos. Algumas semanas depois da batalha traumatizante de Sodden Hill, o ano virou no mundo de The Witcher. Agora nós estamos em 1264, e Nilfgaard ainda não podia tentar uma nova invasão aos Reinos do Norte, por causa que eles fizeram uma trégua de 3 anos. Completamente sozinha em seu status de princesa, Ciri vagou pelas florestas de Riverdale por 2 semanas, até ser encontrada roubando para comer por uma mulher da cidade. A mulher ficou com pena da Ciri e decidiu adotá-la como sua filha no pequeno vilarejo de Kagan. Com essa família humilde, Ciri aprendeu a fiar. No entanto, ela descobriu um grupo de fugitivos refugiados de Sintra que sobreviveram, né, ao ataque, e aí ela decidiu fugir com esses refugiados, decidindo que, como princesa, ela deveria ficar com seu povo. Eles foram acolhidos por um grupo de druidas que tendia a acolher crianças desabrigadas por causa da guerra. No entanto, Ciri continuou com suas fugas até ser acolhida por uma mulher conhecida como Golden Chicks, uma fazendeira gentil. Ela tinha 2 filhos, Nadbor e Sulik, que eram os irmãos adotivos temporários ali de Ciri. Embora Ciri nunca tenha revelado seu nome e as suas origens, Golden Chicks gostou muito da garota. Sentindo-se acolhida por aquela família, Ciri viveu com eles pelos próximos 6 meses. Golden Chicks contou pra Ciri que sempre quis ter uma filha, mas que ela sempre teve 2 meninos, e agora ela era velha demais pra engravidar de novo. Então ela via essa filha que ela nunca teve na Ciri. Geralt voltou pra sua vida de contratos em caçar monstros, passando os próximos 6 meses focado em sua vida como bruxo, não querendo incomodar a Yennefer, que ainda estava fragilizada pelo que aconteceu na batalha de Sodden Hill, e pensando que Ciri infelizmente havia morrido no massacre de Sintra. Geralt viu um comerciante e seus servos sendo atacado por um grupo de Neckers enquanto estavam viajando em sua carroça. Rapidamente, Geralt correu para resgatar essas pessoas, enfrentando os vários Neckers sozinho e defendendo a carroça. Embora o nosso bruxão tenha vencido o combate, ele acabou sendo ferido pelos Neckers e desmaiou com a hemorragia, perdendo muito sangue. Yurga, o comerciante que ele salvou, ordenou que seus servos colocassem Geralt na carroça e levou ele para um curandeiro, na esperança
esperança de que esse curandeiro pudesse salvar o bruxo bondoso, e foi o que aconteceu. Assim que as feridas de Geralt se curaram, o bruxo agradeceu Jurga pela ajuda, mas Jurga apenas respondeu que ele estava devolvendo um favor, e que seria incapaz de deixar o Geralt morrer sozinho depois dele ter sido tão heróico. Jurga convidou Geralt para jantar em sua casa, um convite o qual o Geralt aceitou. Ao chegarem na fazenda de Jurga, eles descobriram que a esposa do fazendeiro, Golden Chicks, havia adotado uma garotinha que estava passando necessidade nas florestas. Jurga ficou preocupado com a ideia, porque ele mal tinha dinheiro para alimentar os filhos dele, quanto mais uma filha adotiva. Acontece que a garota adotada por Golden Chicks era a própria Ciri, né, como vocês sabem. Pois queria o destino que Geralt e Ciri se reencontrassem. Ao se reencontrarem, os dois se encararam por um tempo, mas logo começaram a chorar de felicidade. Geralt e Ciri correram para se abraçar, como se fossem pai e filha mesmo. Geralt estava muito aliviado por Ciri ainda estar viva, e Ciri estava feliz por reencontrar o pai que ela nunca teve. Toda a preocupação com Ciri fez Geralt finalmente aceitar o seu destino com a garota, a adotando como sua filha de uma vez por todas e prometendo que a treinaria no caminho dos bruxos da escola do lobo para se tornar uma grande caçadora de monstros algum dia. Ciri ficou muito feliz e aceitou, decidindo parar de fugir e encontrar o seu lar com Geralt. Juntos, pai e filha se despediram da família amigável de fazendeiros e viajaram na direção de Kaer Morhen, a fortaleza dos bruxos da escola do lobo, onde Ciri deveria iniciar o seu treinamento e se tornar a primeira bruxa mulher da história.